Dito de maneira simples, uma emoção é um pensamento energizado pelo corpo. Então, em outras palavras, quando o seu pensamento ou os seus pensamentos encontram o corpo, ele é energizado e se torna uma emoção. Então, essa é uma explicação bem simples para que você possa compreender o que é uma emoção. Mas a coisa primária é entender uma outra coisa: o quanto que as suas emoções têm dominado a sua vida. É você que domina as suas emoções, ou são as suas emoções que têm ditado as regras do jogo e têm dito como você vive a sua vida? Se você é igual à grande maioria das pessoas, é muito provável que grande parte das decisões, principalmente as grandes decisões da sua vida, foram decisões emocionais e até mesmo decisões impulsivas. Para pensar um pouco nas suas últimas grandes decisões, talvez a compra do seu último carro. Será que o carro que você comprou foi uma escolha realmente racional, respeitando o seu orçamento, respeitando o quanto que aquele carro ia representar no seu ganho mensal, e se você realmente ia poder comprar esse veículo sem que ele comprometesse todo o seu orçamento, ou comprometesse ou prejudicasse outras categorias do seu orçamento? Ou foi uma compra emocional? Foi aquela compra que você comprou porque você queria muito aquele carro, e ali na hora de decidir comprar, você até violou algumas regras que você tinha traçado anteriormente. E talvez essa compra hoje, passado alguns meses, alguns anos, se tornou um fardo na sua vida, talvez por conta de um financiamento pesado, de um IPVA muito alto que você tem que pagar no início do ano. Pense talvez na casa que você mora. A casa que você mora hoje é uma casa que realmente respeitou o seu orçamento quando você adquiriu? Hoje você mora, se você tem uma casa própria, que você comprou ela à vista, ou que você financiou, ou se você mora de aluguel, o quanto você gasta para ter essa moradia hoje? Foi uma decisão realmente racional? Era uma despesa que realmente cabia no seu bolso, sem comprometer o seu orçamento, sem prejudicar a sua saúde financeira? Ou foi mais uma decisão emocional, onde você foi até aquela casa e você gostou muito do ambiente, gostou da vizinhança e até negligenciou se você poderia mesmo pagar aquele valor, e você foi lá e adquiriu aquele imóvel ou alugou aquele imóvel? Pense talvez na decisão do seu casamento, se você é casado. A pessoa que você está casado hoje é uma pessoa que você avaliou se vocês tinham os mesmos objetivos, se tinham objetivos em comum, se tinham valores em comum, se vocês realmente tinham as mesmas aspirações de vida, se as personalidades batiam, ou foi aquele casamento onde você estava tremendamente apaixonado por aquela pessoa, seja seu marido ou sua esposa, e você foi lá e decidiu se casar sem avaliar racionalmente se vocês eram mesmo pessoas compatíveis para conviver, visto que a convivência, depois de um tempo, passada essa fase de êxtase da paixão, daquela empolgação do início de um relacionamento, a única coisa que resta de fato é a convivência. E se você e seu parceiro não souberem conviver adequadamente, de maneira harmoniosa, vocês estarão num grande problema aí conjugal. E aí, a sua decisão nesse quesito, ela foi uma decisão emocional ou racional? Pare para pensar em quantas decisões nós vamos tomando na vida, e essas decisões elas vão construindo a nossa realidade, porque toda a nossa realidade é construída a partir das decisões que nós vamos tomando no decorrer da nossa vida, em especial as decisões grandes, as grandes decisões, que elas vão formatando a nossa vida, decisões de casamento, de compra de casa, da profissão que nós exercemos. A profissão que você exerce hoje foi uma profissão onde você avaliou as suas aptidões, avaliou o seu talento natural, e você procurou uma profissão que ia
respeitar o seu talento nacional, as suas aptidões, para que você pudesse realmente exercer essa profissão com muito mais eficiência e com muito mais satisfação? Ou foi uma profissão que você tomou pensando no ganho financeiro? E, portanto, seria uma decisão também emocional. Porque quando você toma uma decisão pensando no quanto é que aquilo vai te pagar, essa é uma decisão emocional. Então, essas grandes decisões da vida, como casamento, profissão, moradia, o carro que nós andamos, essas decisões, elas vão moldando a nossa realidade. Essas são as grandes decisões, as decisões de maiores impacto. Agora existem também as decisões menores do dia a dia, que também vão formatando ou moldando a nossa realidade. Decisões, por exemplo, do dia a dia, do cotidiano, como o horário que você acorda, o horário que você dorme, como é o seu tipo de alimentação, se você pratica ou não atividade física, como você lida com o uso do seu tempo, quanto tempo você gasta trabalhando, quanto tempo você gasta se divertindo, quanto tempo você gasta na frente da televisão, usando o celular e assim por diante. São todas essas micro decisões diárias e que elas são tomadas hora a hora, minuto a minuto, dia a dia, e elas vão também compondo, juntamente com as grandes decisões, vão compondo a sua realidade e a minha realidade. Agora para pensar, as decisões que você toma no âmbito de saúde, no âmbito da alimentação, de como você se alimenta, é uma decisão realmente racional, preservando e priorizando a nutrição do seu corpo, ou é uma decisão emocional, onde você come por prazer, você come talvez por hobby, por distração, para tentar eliminar o tédio. Você se sente entediado, logo você abre a geladeira e começa a pegar alguma coisa para comer. Daqui a pouco, passado meia hora, uma hora, você está entediado de novo, você abre o armário, pega uma bolacha e come. Ou daqui a pouco passou mais um tempo, você está entediado de novo, você abre a geladeira, pega um refrigerante e toma. Então, a grande maioria das decisões humanas, sejam elas grandes ou pequenas, elas são decisões emocionais. Ou seja, são decisões que nós tomamos no âmbito da emoção, e por tomá-las no âmbito da emoção e não no âmbito racional, essas decisões, elas tendem a ir construindo uma realidade muito diferente daquilo que nós havíamos idealizado. Porque quando nós traçamos nossos objetivos de vida, se é que você é uma pessoa que traça objetivos de vida, mas quando nós traçamos nossos objetivos de vida, que nós criamos os nossos ideais, as metas que nós queremos atingir, os objetivos que queremos alcançar, nós fazemos isso no âmbito racional. Então nós usamos a nossa faculdade de raciocínio para pensar, para raciocinar e para estabelecer os nossos objetivos e metas. Então nós fazemos isso cognitivamente. O problema é que na hora de agir e na hora de decidir, nós fazemos isso com as nossas emoções. Então existe uma incongruência sobre essas coisas. Os nossos objetivos são traçados racionalmente, só que as nossas ações, elas são tomadas emocionalmente. E aí nós vamos nos afastando cada vez mais dos nossos objetivos. E muitas vezes, quando paramos para olhar a nossa realidade, pode ser que a sua realidade hoje ela esteja bem distante da realidade que você tinha idealizado há anos atrás. Pode ser que você tinha idealizado um estilo de vida que você teria hoje, só que quando você olha a sua vida hoje, você percebe que a sua vida ela tomou moldes muito diferentes daquilo que você havia idealizado. Por quê? Porque provavelmente você deve ter tomado as suas decisões e as suas ações no âmbito das emoções e não no âmbito racional. Agora, qual que é a virada de chave? Como que nós podemos inverter isso? Se você é uma pessoa que toma decisões emocionais, ou em outras palavras, são as suas emoções que ditam as regras da sua vida, são as suas emoções que decidem por você, são as suas emoções que ditam como que você vai gastar o seu dinheiro, que carro que você vai andar, que casa você vai morar, com que pessoa você vai casar ou que você já casou, quantos filhos você tem, se é que você poderia ter filhos, de acordo com as suas condições de vida.
Então, se atualmente são as suas emoções que dominam a tua existência, como que você pode inverter isso e você passar a dominar as suas emoções e por consequência, você começar a tomar decisões racionais, para que realmente você comece a alinhar a sua realidade com as suas aspirações, para que os seus objetivos de vida e as suas ações e resultados estejam em pleno alinhamento. Então, o primeiro passo, ou o passo principal, para que você comece a dominar as suas emoções, é você praticar o estado de presença. Porque o estado de presença, ele permite que você esteja presente para aquilo que está acontecendo dentro de você. E o que está acontecendo dentro de você? Normalmente é esse agito de emoções. Então, quando no seu pensamento está rondando, está pairando pensamentos negativos, seja porque você discutiu com alguém, porque você brigou com alguém, porque alguém te ofendeu, porque você perdeu dinheiro, porque você foi demitido. Todas essas coisas que nos causam algum tipo de pensamentos negativos, que nós começamos a remoer aquela situação, esses pensamentos, eles vão se instalar no corpo através das nossas emoções. Então agora esses pensamentos que eram negativos, eles estão instalados também no corpo em forma de emoções. Então você começa a sentir emoções no qual você chama, ou qual eu chamo, nós chamamos de emoções negativas. Então nós começamos a nos sentir mal. Essas são, como que você diferencia se uma emoção ela é positiva ou negativa? Se você está se sentindo mal, a partir daquela emoção é uma emoção negativa. E normalmente essas emoções negativas, elas acontecem quando nós estamos nesse padrão de pensamento negativo. Ressentidos com alguém, reclamando da nossa condição de vida, frustrados com a nossa realidade, com medo de algo que pode acontecer. Então, se você é uma pessoa que vive a partir do medo, e o medo, ele gera ansiedade, na verdade a ansiedade ela é uma ramificação do medo. Então, se você vive do medo de situações que podem acontecer no seu futuro, isso vai gerando emoções negativas em você. Então, essas emoções elas vão se acumulando em você e vão retroalimentando o seu pensamento. Então, você começa a pensar mais coisas negativas que retroalimentam as emoções. Então, esse agito negativo ele fica ainda mais forte, mais intenso, e isso volta para os seus pensamentos e você entra nesse ciclo vicioso e que te mantém aprisionado ao sofrimento. Porque quando você está com emoções negativas, você está aprisionado ao sofrimento. E o estado de presença é a chave libertadora que te permite que você rompa com esse padrão. Porque todo esse padrão de pensamento negativo, ele está ligado ou com o passado ou com o futuro. Ou alguma coisa que aconteceu no seu passado, seja um passado distante ou um passado muito recente, que aconteceu alguns minutos atrás, algumas horas atrás. Então, você fica remoendo aquela situação do passado, ou está ligado a alguma situação do futuro, de situações que podem vir a ocorrer com você ou não, e você fica pensando nessas situações. Em geral, são situações negativas que você fica pensando de coisas que podem acontecer com você. Então a sua mente ela fica trafegando entre passado e futuro e produzindo esses pensamentos negativos que estão produzindo essas emoções negativas. E o estado de presença é a chave que permite você romper com esse fluxo entre passado e futuro e automaticamente você também romper com esse padrão negativo que está pairando na sua mente. Porque se o que está acontecendo dentro de você, se as suas emoções é apenas reflexo do que está acontecendo na sua mente, para que você possa dissipar essas emoções, você precisa primeiro dissipar o que está acontecendo aqui na sua mente. E o passo primário para que você possa praticar a presença e realmente colocar em prática e dissolver tanto esse padrão de pensamento quanto esse padrão de emoções, é você observar os seus pensamentos
e você observar as suas emoções. A observação te separa do pensamento e te separa das suas emoções. Quando você não observa os seus pensamentos, as suas emoções, é como se você fosse os seus pensamentos e as suas emoções. Então, quando você está aí agitado mentalmente, você está agitado também no âmbito das emoções, você acha que você é isso. Você acha que você é a sua mente, e, portanto, seus pensamentos, e você acha, mesmo que de maneira inconsciente, que você é as suas emoções. E aí os seus pensamentos te controlam, e as suas emoções te controlam, as suas decisões passam a ser decisões impulsivas, e muitas vezes você cria relacionamentos impulsivos, destrói relacionamentos através da impulsividade, você compra de maneira impulsiva, vende de maneira impulsiva, você casa e descasa de maneira impulsiva, você constrói e destrói coisas na sua vida de maneira impulsiva. E para que você possa romper com esse padrão de impulsividade a partir das emoções, você precisa começar a praticar o estado de presença através da observação. Quando você observa o seu pensamento, você se separa do seu pensamento. Porque agora existem dois elementos. Existe o pensamento e existe aquele que pensa. Existe o pensamento e existe aquele que observa os pensamentos. Quando você passa a observar o que está acontecendo dentro da sua mente, agora existem dois elementos. Existe você, que é o observador, e existe o pensamento, que é o que está acontecendo dentro da sua mente. Então agora são dois elementos. E quando você observa os seus pensamentos, existe essa pequena separação. E essa pequena separação de quando você começa a observar os seus pensamentos, permite que você passe a dominar os seus pensamentos, ao invés deles te dominarem. E o mesmo se dá com as emoções, porque quando você domina os seus pensamentos através da observação dos pensamentos, sem julgar, sem analisar, sem avaliar, sem criticar, apenas por observar esse agito mental que está acontecendo na sua mente, você tira a força do pensamento. É como se você tirasse a energia do pensamento. Então, o seu pensamento que está aceleradíssimo e criando esse padrão negativo dentro de você, ele começa a perder força. Ele começa a ficar cada vez mais lento. E por consequência, isso irá afetar as suas emoções, porque as emoções sempre irão refletir o que está acontecendo no seu padrão mental, o que está acontecendo na sua mente, na sua psique. Então, quando você observa o seu pensamento, você se separa dele e você começa a dissipar o pensamento. E quando você observa as suas emoções, você também tira a força energizadora das emoções. Então, o que eu quero te passar agora é que você comece a tomar a seguinte ação. Toda vez que você se sentir mal, toda vez que você perceber que você está no estado de negatividade, frustrado com alguma coisa, ressentido com alguém, ressentido com algo que aconteceu com você, que você perceber que você entrou no estado de negatividade mental e emocional, apenas pare por um instante e comece a observar os seus pensamentos e as suas emoções. E fique fazendo isso pelo tempo suficiente até você perceber que o seu pensamento, que estava aí todo agitado, ele começa a ficar mais calmo, e todo esse agito de emoções dentro de você também começa a se dissipar. Observe cuidadosamente as suas emoções toda vez que você estiver se sentindo mal. Porque, via de regra, quando a gente se sente mal com alguma coisa, o que nós costumamos fazer? A gente quer tomar alguma atitude, alguma ação, é como se alguma coisa estivesse errada na nossa vida. A gente quer sair, a gente quer comer alguma coisa, a gente quer conversar com alguém. A gente sempre age a partir das nossas emoções, ou seja, isso não é uma ação, isso é uma reação. As nossas emoções estão se manifestando e a gente vai lá e começa a agir a partir dessas emoções. O que eu estou te propondo é que você inverta isso, que ao invés de você reagir, ao invés de você tentar fazer alguma coisa
sair, comer alguma coisa, ouvir alguma música, ao invés de você fazer essas coisas que você está acostumado a fazer, apenas pare e comece a observar as suas emoções. Observe esse agito que está acontecendo dentro de você. E faça isso pelo tempo suficiente até que você perceba que essas emoções estão se dissipando e que elas estão como se dissolvendo dentro de você. E todo aquele sentimento de negatividade, ele começa a se dissolver. Pode parecer algo simples, mas isso é extremamente poderoso. Isso pode mudar completamente o rumo da sua vida. E pode fazer com que você melhore totalmente a qualidade das suas decisões, para que você pare de tomar decisões impulsivas e você comece a tomar decisões racionais. E pare para notar quanto que você poderá moldar daqui para frente a sua realidade só de você parar de tomar decisões impulsivas e emocionais e você começar a tomar decisões racionais. Decisões bem pensadas. Como que isso vai moldando ou poderá ir moldando daqui para frente aos poucos a sua realidade? Mas para isso você terá que praticar a presença por observar os seus pensamentos e observar as suas emoções. Eu digo que isso é um superpoder porque quando eu comecei a praticar isso, antes eu tomava também decisões emocionais. E via de regra, quando eu me sentia mal, eu tendia a tentar buscar alguma coisa para tentar neutralizar esse sentimento negativo. Ou eu ia comer alguma coisa, ou eu ia sair, ou eu ia ouvir algum tipo de música. Eu tinha algum tipo de reação para tentar neutralizar aquilo. E logo eu pensava que tinha alguma coisa de errado com a minha vida. Afinal de contas, se tudo estivesse bem, eu não estaria sentindo esse desconforto interno. Quando, na verdade, as emoções são apenas reflexo de algo que está acontecendo na sua mente e que não necessariamente está refletindo algo errado na sua vida. E mesmo que esteja acontecendo algo na sua vida que não seja o ideal daquilo que você gostaria, mesmo assim, você não precisa reagir às emoções que são produzidas a partir desses eventos que estão acontecendo na sua vida. Então, toda vez que você estiver se sentindo mal por alguma coisa, que você estiver frustrado, estressado, ansioso, irritado, mal-humorado, que você estiver com aquela necessidade de brigar com alguém, apenas pare e comece a observar esse agito interno dentro de você. E faça isso pelo tempo suficiente até que você perceba que essas emoções elas irão começar a se dissipar. Elas vão começar a desaparecer de dentro de você. Seus pensamentos começarão a ficar mais claros. E aí você assumirá um estado de calma, de paz, de serenidade. E a partir deste estado, aí você tomará decisões do que fazer diante daquela situação que você está vivendo. Agora eu te pergunto, a qualidade das suas decisões e das suas ações serão melhores se você tomar elas à base do estresse, da agitação, da frustração, do medo, da ansiedade, ou através do estado de paz, de serenidade e de equilíbrio emocional? Bem, a resposta é muito evidente em relação a isso. Quando você está no estado de serenidade e de paz, você tende a tomar decisões muito melhores, decisões acertadas e que, por consequência, vão gerar melhores resultados na sua vida. Então comece a praticar a presença e a neutralizar as emoções através da observação. Apenas observe. É algo simples e extremamente eficaz, extremamente poderoso. Toda vez que eu percebo que emoções negativas começam a pairar dentro de mim, eu apenas paro, não reajo, não tomo atitude nenhuma e começo apenas a observar essas emoções por alguns minutos e logo eu percebo que elas se dissipam. E aí eu assumi o domínio. Isso é o princípio do autodomínio. Autodomínio é a capacidade de você dominar a si próprio, de você dominar os seus pensamentos, as suas palavras, as suas emoções, os seus desejos e as suas ações. E você observar os seus pensamentos e observar as suas emoções e neutralizar esses pensamentos e emoções negativas
É o princípio do autodomínio. É quando você começa a dominar a si mesmo, ao invés de permitir que os seus pensamentos e suas emoções te dominem. O trabalho que nós estamos fazendo aqui nesse canal é para que você possa se libertar do sofrimento psicológico. Sofrimento psicológico é todo o sofrimento criado pela mente. Estresse, ansiedade, ressentimento, frustração, apego ao passado, medos de diversas naturezas. Então, enquanto você estiver nessas prisões psicológicas, você estará sofrendo, e esse sofrimento mental, ele impede o desfrute da vida, que deveria ser o seu objetivo primário, porque você foi criado para desfrutar. E se libertar do sofrimento psicológico é o que te dará a liberdade de você desfrutar da sua vida. Então, o trabalho que nós estamos fazendo aqui neste canal é para que você possa se libertar de todo esse sofrimento criado pela sua mente e pelas suas emoções, para que então você possa desfrutar da sua realidade, você desfrutar da sua vida. E o estado de presença, ele é a chave libertadora que te permite você fazer com que os seus pensamentos negativos e suas emoções negativas se dissipem. E aí você tome ações e decisões baseado no estado de equilíbrio emocional, no estado de paz e no estado de serenidade. Agora só cabe você praticar isso. O meu nome é Vitor Sevioli e nós nos vemos no próximo vídeo.